Aí eu propus para vocês nos vídeos atrás, vamos fazer uma experiência. Foi assim, nós nos reunimos, eu e você e o pessoal, juntamos ali 40, 50 pessoas, fomos até um cartório e registramos uma igreja chamada Congregação Cristã para Ateus. Congregação é o ato de reunir-se. Cristã em respeito a Teresinha, que se curou magicamente do câncer, segundo ela, Deus a curou. Então a gente tem esse viés cristão para análise. E ateu se referindo ao Drauzio Varela, ao médico, ao cientista, que é o único, o ateu é o único que é capaz de provar dentro da ciência que Deus existe, bem porque as religiões, eu já expliquei para você, são várias fatias, como fatias de mortadela, de um único ser chamado Jeová. Então, quando nós fôssemos analisar cada fatia de mortadela, daquela, o católico, o adventista, o da congregação, o da assembleia, Deus e amor, universal, mundial, e todas, batista e isso e aquilo, todas deveriam ter o mesmo sabor e ser do mesmo material, mas não é, né? Tanto que não há prova disso, que uma é dissidência da outra e os irmãos lá brigam, trocam de opinião e formam uma igreja nova. Então não dá para explicar Deus através desses caras. O único que pode explicar Deus através da ciência é o ateu, você, eu, o pessoal reunido na congregação cristã para ateus. Aí lá nós passamos o quadrosão, nós pedimos dinheiro, né? E com aquele dinheiro somos inteligentes, não é isso? Nós não vamos comprar mansões no Morumbi, Rolex de ouro, Rolls Royce, Ferraris e Lamborghinis para dar para esse gordo. Ai, agora o gordo nosso líder religioso não vai encher o rabo dele de dinheiro, não. Isso aí, pelo amor de Jesus, é coisa lá daqueles idiotas do pessoal lá que endeusam o seu líder religioso, né? Você não vê aquele apóstolo que ele é tratado como um deus, um semideus? Até seu suor cura as coisas. Enfim, não cabe a nós, nem não estamos julgando aqui, apenas citando como exemplo. Aí, nós vamos lá, reunidos com autorização do governo, dos pesquisadores, se a gente não puder fazer no Brasil, lá em Harvard, Stanford, países europeus bem evoluídos como Noruega, Suécia, Suíça, enfim, o Canadá, Estados Unidos, enfim. A gente vai até a África, pega e separa lá um grupo de macacos e passa a dar a eles o fruto da árvore do conhecimento. A gente cria lá uma árvore artificial que fornece para eles barrinhas de cereais com uma altíssima dose de um alucinógeno sintético criado pela Bayer, que eu vou ensinar vocês a fabricarem. Ele chega a ser 10.000 vezes mais potente do que o cogumelo mágico que nasce no cocô do cavalo. Pelo sítio, interior de São Paulo, interior de Bahia, Minas. Então o pessoal cria gado, então dá aquela chuvinha e cai a temperatura em dia de verão. Outro dia cedo, aquele dia úmido, tá nascido um monte de cogumelos marrom claro, né, branquinho, acinzentado, e aquilo ali contém psilocibina, uma droga
uma espécie de hormônio daquele tipo de planta, né, aquele fungo, que podemos sintetizar algo parecido, só que muito mais forte, artificialmente naqueles mesmos moldes da engenharia genética, que tem o T no seu saco de fubá, no seu vidro de óleo, quando você compra no supermercado. A sua maisena tem aquele T de transgênico. Soja, milho, enfim. Então nós criamos artificialmente e oferecemos ao macaco, e aí você verá que acontecerá algo que aconteceu com aqueles macacos vivendo na África há 250 mil anos. Agora os cientistas acharam ossadas dele e eles deram o nome de Homonoledes. Isso aí é um documentário que está na Netflix, pesquisa aí no Google e assista. É importantíssimo, talvez seja mais importante você saber isso para entender Deus do que aquela própria missa que não faz sentido nenhum. Então, o macaco, ele fez o ritual funerário lá no Homonoledes, você vai assistir o documentário. Eles fabricavam ferramentas e eles tinham o culto funerário do seu ente querido. Aquele culto funerário era espiritual, conotando o assunto Deus. E de igual forma, no próprio documentário, no último episódio, que é o mais importante, você vê que o cientista fala que 250 mil anos, Homonoledes, depois 80 mil anos antes de Cristo, uma outra espécie de hominídeo que também não é a nossa, que é o Homo neanderthalis, lá em cavernas na Rússia. Eles fabricavam joias, ornamentos e ferramentas. E outra característica era o uso de drogas. E depois, em cavernas na Espanha, já esse homem moderno, já o Homo sapiens modernos, nossos bisavós, eles também faziam rituais funerários, desenhavam nas cavernas e tinham ferramentas. Você via que a fineza era maior nos traços da arte, como na qualidade das ferramentas, né? Já com o cérebro, esse cérebro já desse tamanhão aqui, esse humano moderno inteligente, igual a você. Muito bem. Então nós fizemos essa experiência, nós fomos lá na floresta amazônica, separamos um grupo de chimpanzé chamado bonobos, tudo isso você pesquisa na internet, demos a ele barrinhas de cereais fornecidas por uma árvore sintética, uma árvore robô, e em 1, 2, no máximo 3 gerações, então aquela macacada passa a crescer muito aquele grupo, eles se tornam muito familiares, e eles passam então a cultuar um Deus. E essa cultura de dar um Deus, ela começa primordialmente, instintivamente, com a questão da morte do seu ente querido. Então aquele macaco, sem a droga, ele era como ele já sempre foi. Centenas de anos, os botânicos pesquisando, os cientistas, enfim, eu não sei, cientista de animal, botânico das plantas, né, de animais, os biólogos, né, e eles nunca viram um macaco daquele fazer um ritual funerário. E se a gente passar a fornecer drogas para eles, em 1, 2, no máximo 3 gerações, eles passam a ter 3 coisas fundamentais: enterros religiosos, artes na caverna e ferramentas de caça.